A década de 80 teve uma intensificação do processo de globalização, o que levou ao encurtamento dos mercados financeiros internacionais, possibilitando assim às populações uma maior interação na troca de serviços, empreitadas em grandes obras em continentes como a África, a Ásia e a Europa, e o recebimento de bônus de grandes empresas norte-americanas. Isso levou a governos nas décadas seguintes, nos anos 90, nos anos 2000, a intensificar a fiscalização da troca monetária decorrente do encurtamento desses mercados financeiros. Gerou-se então uma grande necessidade dos órgãos fiscais de cada país de solicitar informações a outras nações. Deu-se então o nascimento de várias leis de trocas de informações, sendo que a última mais comentada foi o FATCA, que é uma lei norte-americana, já aprovada por vários congressos de vários países, onde a troca de informações de residentes de outras nações que são considerados americanos deve ser feita direto com o IRS, o fisco americano. Diante deste cenário e com a intensificação da crise de 2015, o Brasil percebeu que havia uma possibilidade de anistiar brasileiros que possuem grandes bens fora do Brasil e que nunca foram declarados. Esse projeto, aprovado em 13 de janeiro de 2016, foi a Lei da Anistia Fiscal, o que possibilitou que brasileiros pudessem se habilitar perante a Receita Federal e declarar esses bens que por anos, às vezes décadas, ficaram sem declaração junto ao fisco brasileiro. Sendo assim, o banco 5 Estrelas Private Bank verificou que a aprovação dessa lei da anistia fiscal é uma grande oportunidade para aumentarmos a nossa receita por meio da captação desses recursos. A nossa premissa é que os clientes terão responsabilidade total no processo de declaração desses bens e, por consequência, o pagamento da multa. Porém, vamos oferecer uma conta de custódia para que esses recursos fiquem separados por 5 anos dos recursos já existentes desses clientes. O 5 Estrela possui uma carteira com mais de 10 mil clientes, com no mínimo $1 milhão em seus portfólios. E sabemos que muitos clientes possuem grandes fortunas lá fora que ainda não foram declaradas, porém com origem lícita. O que justifica o fato do 5 Estrelas Private Bank desenvolver um macrofluxo junto com o fluxo de abertura de uma conta normal para oferecimento de um produto que é uma conta de custódia. Diante desse cenário, o Banco 5 Estrelas Private Bank ele tem um objetivo de aumentar a sua captação em 55%, a fim de que isso possa garantir um aumento de nossas receitas. As áreas específicas de câmbio, de crédito e de banking services teriam um incremento de 10% em suas receitas líquidas, o que garantiria um aumento efetivo no retorno em relação aos recursos que estaríamos alocando nessas contas custódia. Esse objetivo ele deve ser concluído até outubro de 2016, que é o término da oportunidade, da janela de oportunidade que a lei de anistia fornece aos cidadãos brasileiros. E entendemos que, em relação ao câmbio, o cliente ele pode solicitar a vinda desse recurso que está lá fora do Brasil, para o Brasil. Isso dará ao 5 Estrelas Private Bank a oportunidade de aumentar o spread bancário em relação à conversão de moedas. Em relação ao crédito, a área de crédito, nós enxergamos que os clientes precisarão pagar a multa de 30%
E para isso, a Receita Federal, e para isso a gente vai oferecer uma linha de crédito especial com já um spread bancário incluso, para que ele possa fazer o pagamento dessa multa antecipadamente. E Banking Services, nós entendemos que os clientes manterão esse recurso conosco a longo prazo. Inclusive, essa conta custódia, ela vai ter os recursos alocados separadamente dos recursos já alocados do cliente, o que demandará que investimentos, cartão de crédito, cheques, saques, e isso tudo gera ao 5 Estrelas Private Bank receitas, o que nós chamamos de Banking Services. A partir da legitimidade que o sponsor desse projeto, que é o diretor-geral do 5 Estrelas Private Bank, a equipe formada, chamada também de comitê executivo, pôde elaborar estudos que tiveram a finalidade de identificar os pontos-chave do início desse projeto. Com a identificação dos stakeholders importantes desse projeto, assim como a alta gerência, o departamento jurídico, comercial, operacional, o pessoal do câmbio, o departamento de crédito, departamento de compliance, a identificação de possíveis clientes anistiados, a importância de se entender que os advogados especialistas em direito tributário dos nossos clientes existem e vão entrar em contato com os nossos clientes e vão auxiliá-los durante esse processo. Com a identificação desses participantes importantes que chamamos de stakeholders e com a iniciativa de se descobrir quais são os requisitos do projeto, primordialmente o entendimento, o estudo e o detalhamento da Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016, para que a gente possa entender quais são os limites legais determinados para que o banco possa operacionalizar esse macrofluxo e providenciar aos clientes o produto que é a conta custódia, fazer os treinamentos necessários, treinar as áreas competentes participantes desse macrofluxo sobre a lei, quais são os limites legais, quais são as responsabilidades dos bancos, das instituições financeiras e dos clientes, para que todos estejam na mesma página em relação ao que se espera do banco em relação à lei, fazer o draft do que poderiam ser os fluxos específicos, para que depois a gente possa montar o fluxo macro, identificar o que a gente consegue de conhecimento dentro das nossas áreas já existentes e o que vai ser necessário identificar na área como necessário como aquisição de um produto ou de um serviço externo. Para isso, a gente uniu o expertise e o know-how da nossa área de recursos humanos e da nossa área de aquisição. Junto à nossa área de recursos humanos, podemos identificar toda a nossa competência necessária, o número de headcounts necessário para se formar esse macrofluxo de abertura dessa conta custódia, e podemos identificar que havia uma lacuna do entendimento dessa lei, pois o teor legal demandaria uma especialização que é comum de escritórios jurídicos externos. Portanto, identificou-se também a necessidade de se contratar um escritório jurídico externo a fim de se entender os detalhes dessa lei. Então, para a gente poder iniciar esse projeto, chegarmos ao termo de abertura do projeto, a gente estabeleceu como comitê executivo alguns pontos importantes entre o sponsor e o gerente do projeto, o gerente aqui entendido como gerente funcional do projeto, que é o gerente do 5 Estrelas, que é o diretor operacional. E após algumas reuniões, verificamos algumas possibilidades de trabalho para todos os envolvidos.
E junto à nossa gestão de recursos humanos e gestão de aquisições, entendemos algumas premissas. Será necessário, por exemplo, a contratação de escritório jurídico externo, como já mencionado. Todas as áreas que possuem os seus fluxos específicos deverão adequar os seus fluxos específicos ao macrofluxo que deverá ser criado. E algo muito importante é a participação da área de compliance em todos os passos desse projeto, pois todos os riscos deverão ser identificados e a identificação desses riscos deverá ser entendida como necessária de ser resolvida, a fim de se mitigar qualquer possibilidade de risco de imagem do Banco 5 Estrelas. Uma premissa importante também que foi identificada é a necessidade dos clientes ativamente solicitarem a anistia dos seus recursos. E que os clientes deverão sim manter um relacionamento conosco. Dentro dessas reuniões também a gente pôde identificar algumas restrições que incluem que só poderão participar desse projeto os clientes que já estão anistiados. Que a gente tem um prazo de início, que é abril, e término, que é outubro, que é o prazo identificado pela lei. Esse produto só vai estar disponível para clientes acima de $1 milhão offshore. E seguindo o que é descrito na lei, é somente a anistia é somente dada, essa oportunidade é dada somente a clientes brasileiros. Portanto, a partir do nosso objetivo, da nossa justificativa, dos requisitos do projeto, da nossa conversa com a área de gestão de recursos humanos, com a nossa área de aquisição, nossa conversa com a identificação dos nossos stakeholders, a identificação das nossas restrições, nós podemos chegar ao nosso TAP, nosso termo de abertura do projeto, para que esse projeto possa ter sim uma iniciação. Requisitos de tempo, custo e risco. Foi necessário identificar os requisitos de tempo incluindo um cronograma bem elaborado, pois o prazo de anistia tem data de início e fim delimitados. Sendo assim, decidiu-se que o prazo de entendimento da lei e formulação do fluxo macro deveria coincidir com o início do prazo oficial dado pela Receita Federal do Brasil para a entrada no processo de anistia. Prazo esse que teve início em 14 de janeiro de 2016 e término em 3 de abril de 2016. A partir de 4 de abril de 2016, iniciou-se o prazo de anistia que casa com o início da fase de implementação do projeto. Ambos terminarão em 30 de outubro de 2016. Sobre o item custo, cabe ressaltar que, devido à especificidade, os recursos serão internos, com exceção de R$100 mil, que serão destinados à contratação de escritório jurídico. A respeito de riscos, ao de o cliente ter renda oriunda de atividade ilícita e esse fato ser detectado pela Receita Federal no Brasil após a abertura da conta custódia. O banco que detém os recursos do cliente atualmente pode não transferir o valor no prazo estipulado, o que ocasionará multa. Por fim, há o risco de o cliente anistiado não permanecer como cliente dos 5 estrelas, apesar de todo o investimento jurídico, operacional e de consultoria para que o cliente gozasse o benefício da anistia. Na reunião de kickoff, comandada pelo Spencer, foi assinado o TAP. Prosseguimos agora para o planejamento do projeto. Work Structure Breakdown. Projetos de anistia fiscal e repatriação do 5 Estrelas Private Bank. Produto final do projeto será uma conta custódia e serviços específicos relativo à Lei de Anistia 13.254. O projeto será dividido em 4 fases. A primeira fase é a definição
que teve início em 14 de janeiro de 2016 e foi finalizada em 20 de fevereiro de 2016. Essa fase tem como objetivo de organizar os dados públicos sobre a anistia e esmiuçar a Lei 13.254 até 30 de março de 2016. É sabido que no mercado há 2 renomados escritórios jurídicos especializados na matéria deste projeto. Portanto, entende-se que haverá necessidade de contratar serviços externos para entendimento e detalhamento da lei. Entregável na fase de monitoramento de dados será um parecer jurídico e técnico final sobre a intenção do projeto com dados atualizados em 20 de fevereiro de 2016. Este parecer será manufaturado pelo Departamento Jurídico dos 5 Estrelas, que terá como base o relatório entregue pelo escritório escolhido para executar a consultoria. Pacote de trabalhos da fase 1. 1. Detalhar a Lei 13.254. 2. Verificar riscos de compliance. 3. Treinar coordenadores sobre a lei e compliance. 4. Escrever parecer técnico jurídico interno. 5. Validar parecer jurídico e técnico final. 6. Aceitar parecer jurídico e técnico final. Na segunda fase, que é a fase de desenvolvimento, teve início em 20 de fevereiro de 2016 e foi finalizada em 20 de março de 2016. Com parecer favorável, o 5 Estrelas está apto a utilizar os processos existentes dentro das áreas envolvidas para adequar o projeto. Aqui serão estabelecidas as necessidades de treinamento, adequação de pessoal e dos fluxos. O compliance terá que analisar detalhadamente os fluxos para que não haja riscos. As áreas envolvidas precisam se falar em reuniões diárias para que os fluxos ganhem sinergia. Aqui cada área ganhará uma responsabilidade legítima dentro do fluxo. Também será possível a revisão dos fluxos de acordo com a evolução do processo, principalmente no que tange à interpretação comum da Lei 13.254, que poderá ser alterada. Dos pacotes de trabalho da fase 2, temos o desenho do draft do fluxo exclusivo para os clientes anistiados, a readequação do fluxo operacional, câmbio e crédito para a abertura da conta, analisar riscos de compliance, validação de fluxos específicos, aceite dos fluxos específicos. Já na terceira fase, que é a fase de adaptação, ela teve início no dia 2 de março de 2016 e foi finalizada em 20 de março de 2016. Após a definição dos fluxos específicos, será importante traçar o fluxo macro para que todas as áreas estejam interligadas, não haja riscos e que o produto final seja entregue dentro de todos os fluxos das áreas participantes deste projeto. Neste projeto, temos alguns pacotes, como estruturar o fluxo macro, que envolve todos os fluxos operacionais específicos, validar o fluxo macro, analisar os riscos de compliance, criticar itens de compliance solicitando a inclusão de itens, aceitar o fluxo macro. Na quarta fase, que é a fase de interpretação, foi iniciada no dia 20 de março de 2016 e finalizada em 1º de abril de 2016. Entra em operação o teste de fluxo final, que durará até o final do período de anistia em outubro. O departamento comercial traz a demanda do cliente para a área operacional, que não distribui as atribuições às outras áreas. Qualquer movimento ou demanda não padrão será tratada como exceção pela alta gerência do banco. A participação do compliance é intensa. Analisa da mídia é intensificada. O integrável, então, será um chart com o fluxo, claramente apresentado e aprovado. Organograma, prazos de execução e pessoas-chave dentro das equipes. Nesta fase, o fluxo para que os 5 Estrelas possa oferecer o produto conta custódia já está pronto e precisa ser validado diante dos requisitos e parâmetros expostos no planejamento do projeto. Os pacotes de trabalho para a fase 4 são analisar o fluxo versus o prazo versus o escopo, validar o escopo do produto, analisar riscos de compliance, criticar itens de compliance solicitando a inclusão de itens, aceitar o produto. A reunião de aceite com todos os departamentos envolvidos
e diretor operacional do banco, trazendo a função de GP, mas sendo na prática GF. Lista de pacotes Make-Buy. Pacote de trabalho da fase de definição. Detalhar a Lei 13.254. Verificar riscos de compliance. Treinar coordenadores sobre a lei de compliance. Escrever parecer jurídico. Validar parecer jurídico técnico final. Pacote de trabalho da fase de desenvolvimento. Desenho do draft do fluxo exclusivo para clientes anistiados. Readequação do fluxo operacional, câmbio e crédito para abertura da conta. Analisar riscos de compliance. Validação dos fluxos específicos. Aceite dos fluxos específicos. Pacote de trabalho da fase de adaptação. Estruturar o fluxo macro, que envolve todos os fluxos operacionais. Validar o fluxo macro. Analisar riscos de compliance. Criticar itens de compliance solicitando a inclusão de itens. Aceitar o fluxo macro. Pacote de trabalho na fase de implementação. Analisar o fluxo versus o prazo versus o escopo. Validar o escopo do produto. Analisar riscos de compliance. Criticar itens de compliance solicitando inclusão de itens. Aceitar o produto. Como planejar? O planejamento do nosso trabalho foi feito com base no que prevê o PMBOK e todas as suas quebras. Nós utilizamos a parte de integração, que seria desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, para a utilização do planejamento no nosso trabalho, tá? O primeiro pacote de trabalho da fase de planejamento seria definir escopo, em linha com a quebra escopo do PMBOK, que prevê planejar gerenciamento de escopo. O segundo pacote de trabalho seria alinhar prazo de entrega, também em linha com a posição do PMBOK que fala sobre o tempo, que seria estimar a duração das atividades. O terceiro pacote de trabalho é estimar orçamento, relacionado à parte de custo do PMBOK, primeiro que fala de estimar custo e depois determinar orçamento. Os dois cabem no nosso pacote de trabalho. O quarto pacote de trabalho, ainda da fase planejar, seria garantir qualidade dos relatórios, que na parte de qualidade do PMBOK fala planejar o gerenciamento da qualidade. O quinto pacote de trabalho fala do envolvimento da generalista de RH, que no PMBOK fala na parte de recursos humanos, planejar gerenciamento dos recursos humanos. O sexto pacote de trabalho fala em garantir comunicação semanal. No PMBOK, ele participa na quebra de comunicação e fala de planejar gerenciamento das comunicações. O sétimo pacote de trabalho, ainda da fase de planejamento, fala do envolvimento da área de compliance, que é relacionada ao campo risco do PMBOK, que fala planejar o gerenciamento dos riscos. O oitavo pacote de trabalho fala em análise de risco, e ainda no PMBOK conseguimos identificar na parte de riscos, identificar riscos. O nono pacote de trabalho seria receber RQF do escritório contratado, e agora falando da posição BUY, né, do pacote BUY, que no PMBOK a quebra é aquisições e está detalhado em planejar gerenciamento das aquisições.
O 10º pacote de trabalho é alinhamento dos objetivos dos stakeholders, que no PMBOK é na parte de stakeholders e ele fala em planejar gerenciamento dos stakeholders. Essa é basicamente a nossa fase de planejamento. A fase de execução do projeto, ela inicia por orientar e gerenciar as atividades do plano de gerenciamento do projeto, também conhecido como PGP, reuniões semanais com os stakeholders envolvidos, treinar colaboradores sobre a aplicação da Lei 13.254, que trata da anistia, executar lista de atividades que pertencem ao pacote MAKE, executar WBS do contratado pacote BUY, garantir engajamento dos stakeholders envolvidos, realizar garantia da qualidade do parecer técnico-jurídico, a criação de reporte por pacote de trabalho e reunião de encerramento do projeto. Após isso, teremos a entrega terminada. O encerramento, ele foi dividido em 2 fases. O encerramento da fase e o encerramento do projeto. Primeiramente, vamos falar do encerramento da fase. Nós iniciamos com o primeiro pacote de trabalho que fala de encerrar os contratos com os escritórios jurídicos. Eles foram contratados pelo pacote BUY e agora devem ser encerrados. O segundo pacote de trabalho seria desmobilizar a equipe de cada fase. Então, a composição de cada equipe de cada fase seria desmobilizada, uma vez que todas as entreguinhas foram aceitas e essa parte já foi concluída. Formalizar o encerramento das fases. Então, uma vez formalizada, a gente tem aqui o fim da fase de encerramento das fases. Agora, o encerramento do projeto. Nós entendemos como principal realizar o upload para o banco de dados corporativo, para que a gente tenha o histórico disso e consiga aplicar isso em outros projetos. E, por fim, a obtenção do termo de encerramento definitivo, que é o que definitivamente encerrará nosso projeto. Isso nós utilizamos para a fase de encerramento e é isso.